Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo ao nosso passeio pelos livros da Bíblia. Hoje estamos no livro de Miqueias e no final da mensagem eu darei a resposta à pergunta 688 e mais uma pergunta para desafiar e testar seu conhecimento das Escrituras. Mas vamos primeiro refletir sobre o livro de Miqueias. Se você tiver sua Bíblia para observar algumas coisas, acompanhar os comentários, seria ótimo. Miqueias, o nome dele provavelmente vem de uma palavra que significa quem é semelhante a Jeová. É muito parecido com o nome Miguel. Miguel significa quem é semelhante a Deus. Este profeta era natural de Moresete-Gate, conforme diz capítulo 1, um povoado uns 40 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Ele profetizou durante os reinados de Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Significa entre mais ou menos 740 a 690 anos antes de Cristo. Miqueias começou seu trabalho alguns anos antes da queda de Samaria, que aconteceu em 721 a.C. A falta de menção dos últimos reis de Israel sugere que a mensagem de Miqueias fosse dirigida principalmente ao reino do sul, Judá, e não ao reino do norte, conhecido naquela época como Israel. Os três reis de Judá citados em Miqueias eram bem diferentes um do outro. Jotão foi um bom rei que se foi tornando mais poderoso porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Diz 2 Crônicas 27, versículo 6. Mas seu filho, Acaz, foi um dos piores reis na história de Judá. Diz sobre ele em 2 Crônicas 28, versículo 2, andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas a Baalins. Acaz chegou a sacrificar os seus próprios filhos aos ídolos. Diz 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 3. Ele colocou o altar sírio no lugar do altar de Deus diante do templo. E fez outras alterações no templo, conforme diz 2 Reis, capítulo 16. Deus permitiu, ou trouxe, castigos severos durante o reinado de Acaz. A derrota pelos sírios que levaram presa uma grande multidão, 2 Crônicas 28, versículo 5. A derrota por Israel, que resultou na morte de 120 mil soldados e no cativeiro de mais 200 mil, 2 Crônicas 28, versículos 6 a 8. A derrota pelos Edomitas, no mesmo capítulo, versículo 17. A perda de várias cidades de Judá para os filisteus, versículos 8. A traição pelo rei da Síria, versículos 16 e 20 de 2 Crônicas 28. O ponto é que Acaz trouxe esses castigos por causa da sua desobediência ao Senhor. Mas na próxima geração, a direção do governo mudou para melhor. Ezequias era um dos melhores reis de Judá. Ele fez grandes reformas no templo e restaurou a celebração da Páscoa. Quando Senaqueribe ameaçou Jerusalém, Ezequias e Isaías buscaram o Senhor. Deus salvou a cidade e mandou seu anjo para matar 185 mil soldados da Síria. Pode ver os detalhes do reinado deste bom rei em 2 Crônicas, capítulos 29 a 32. Foi justamente neste período, destes três reis, que Deus mandou Miqueias para comunicar sua palavra ao povo de Judá. Além de repreender Judá pelo pecado e de falar sobre as consequências da desobediência, Miqueias apresentou vários pontos importantes da mensagem de Deus para seu povo. Ele olhou para a vinda do Messias e fez a mesma profecia de Isaías capítulo 2, do versículo 1 ao 4, sobre o estabelecimento do monte da casa do Senhor.
relatado em Miqueias capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Mais de 700 anos antes de Cristo, ele profetizou especificamente do lugar do nascimento de Jesus, Belém, Efrata, como diz Miqueias capítulo 5, versículo 2. O livro de Miqueias se divide em 3 partes principais. Capítulos de 1 a 3 contém críticas fortes dos povos de Judá e Israel, especialmente dos líderes, tanto civis como religiosos. E também fala de ameaças divinas do castigo destes rebeldes. Capítulos de 4 a 5 predizem momentos melhores de restauração, nos quais viria o Messias para reinar com autoridade sobre judeus e gentios, povos de outras nações. Capítulos 6 e 7 voltam a falar dos pecados dos israelitas e a depravação geral. Diz Miqueias 7, versículo 2, por exemplo, pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Mas como é o costume em muitos dos livros proféticos, Miqueias encerra com uma mensagem otimista de perdão e de misericórdia divina. Esse profeta Miqueias fez seu trabalho há 2.700 anos, mas suas pregações ainda nos chamam a refletir sobre a nossa relação com Deus. Em uma das suas mensagens mais marcantes e desafiadoras, Miqueias disse no capítulo 6, versículo 8, Ele te declarou, o homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Não são as mesmas atitudes que Deus deseja hoje de cada um de nós? Vamos aprender de Miqueias e vamos andar humildemente com nosso Deus. Você conseguiu responder a pergunta 688? Qual homem abençoou José e Maria no templo quando Jesus era bebê? Alternativas: A. Simeão, B. Zacarias, C. Caifás ou D. Eli. A resposta certa vem de Lucas capítulo 2, alternativa A. Simeão. Diz no versículo 33 e 34, e o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou. Simeão abençoou os pais de Jesus quando ele era bebê. E a nova pergunta vem do Antigo Testamento: qual profeta disse que o Messias, ou Cristo, seria chamado Maravilhoso Conselheiro? Alternativas: A. Ezequiel, B. Jeremias, C. Obadias ou D. Isaías. Darei a resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de Miqueias continua relevante para todos nós, porque fala em termos bem resumidos o que Deus deseja de cada um de nós: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.